eu acho que tem uma outra questão que influencia muito, grande competidor de fundos, né? São os títulos isentos, tá? Então você tem aí, e acho que saíram relatórios aí do crescimento de LCI, LCA, LIG, etc., né? Quanto que cresceu na indústria, né? Cresceu centenas de bilhões. Nessa busca do governo, né, por receita, ele está exatamente olhando para várias questões setoriais de quem tinha incentivo, né? E essa discussão até da desoneração, reoneração, que está na disputa aí com o Congresso, tem essa MP, que eu acho que eles vão fazer de uma forma um pouco mais gradativa. Eles vão estar olhando, a Fazenda vai olhar para essa questão de títulos incentivados, né? E porque, pô, pensa, se esse dinheiro tivesse no CDI ou no Tesouro Direto, você estava tributando o rendimento, né? Se você cresceu isso aí, acho que 400 a 500 bilhões, numa rentabilidade aí de 10%, vou imaginar, ao ano, né? Se você tributasse, era 20% disso, era 2%. 2% desses 500 bilhões, 10 bilhões. Isso é uma receita que deixa de ser arrecadada simplesmente na tributação de renda do investimento. Óbvio que daí tem uma questão de captação mais barata para os bancos, mas também quem que capta com isso? Uma parte são bancos, entendeu? Então eu acho, né, que isso pode ser uma boa notícia para os fundos, pode ser uma boa notícia para as empresas de financial deepening. Há algum tempo vai haver essa discussão também sobre esses investimentos que são isentos, de uma certa forma. Isso é um cenário? Isso é uma torcida ou isso é quase que uma certeza? Isso tem que acontecer em algum momento? Porque eu acho que isso é transformacional para a indústria, não só para o mercado de capitais, mas até para a indústria de fundos. Assim, eu acho que hoje o grande inimigo dos fundos são os títulos isentos. Porque hoje o investidor tem muito mais acesso a isso através dos próprios assessores, que também tem um incentivo em oferecer um produto desse que é muito mais seguro que um fundo, né? A cota não fica lá mexendo todo dia e ele também consegue ter uma remuneração melhor nesse produto. Acho que é uma coisa natural acontecer, né? Acho que assim, no Analog Data Science, isso apareceu como uma coisa que está sendo discutida, né? E que eu acho que é, de novo, natural, porque isso acabou criando uma distorção em investimentos e que você vê, em 2, 3 anos, quanto cresceu esse estoque de... E até você falou uma questão, só para que eu acho que fazer uma pequena correção do que você falou, que são títulos mais seguros. Tem muita coisa sendo empacotada e que a maneira como é vendida para o cliente, que é um título isento. Não, tá. Então não olha assim, o que tem de crédito ali dentro nesse CRI? O cara nem olha. Ele está olhando o quê? Putz, isso aqui, a maneira como é vendida para o investidor, esse CRI aqui vai te dar CDI mais um isento. Então, o que tem? Não, beleza, vamos aí. Entendeu? E o cara está comparando isso de repente com um fundo DI ou com, um tesouro direto. Então ele fala, pô, beleza. Só permita-me corrigir, né? Autocorreção. É mais seguro pro assessor na hora de explicar para o cliente, né? Porque ele vai ver, ele botou num fundo que caiu 2% no mês seguinte, 3% no outro, ele fica vendo a cota. Lógico. No produto ali, não necessariamente ele vai ver o balanço do movimento. Sim. Mas eu acho assim, isso de novo, aí tem toda a questão de lobby, de discussão, não é uma coisa que é simples, tá? Mas assim como o governo até conseguiu ser bem sucedido, até mais do que eu esperava nessa questão da subvenção do ICMS, achei que ia ter mais o lobby contrário, ia ser mais difícil aprovar, né? E conseguiu, de certa forma, né, ser bem sucedido nisso, negociou politicamente isso. Não, a gente está vendo todos os sinais, quer dizer, a gente está obviamente, tem uma meta muito difícil, né, de ter déficit zero esse ano, né? Assim, ninguém acredita em déficit zero, mas onde der para buscar, onde der para, assim, pelas até palavras do Haddad, né, de corrigir algumas distorções, né, às vezes tem incentivo, qual a razão desse incentivo? Por que ele foi feito? Como é que era? O que ele atende agora?
Eu acho que efetivamente isso é uma das coisas que está sendo discutida, né? E que em algum momento pode vir a ser proposta essa mudança.